Há uma pergunta que ecoa silenciosamente dentro de muitos corações, embora raramente seja pronunciada em voz alta. Por que ainda não sou rico? Ela surge nos momentos de frustração, quando o esforço parece não gerar resultado, quando as contas se acumulam e a sensação de estagnação persiste. Essa inquietação é muitas vezes acompanhada de culpa ou vergonha, afinal, vivemos em uma cultura que muitas vezes associa ambição financeira à ganância ou à falta de espiritualidade. Mas essa pergunta não é errada. Pelo contrário, ela revela um conflito profundo e legítimo entre o desejo de prosperar e a ausência de um caminho claro para alcançar essa prosperidade. É como se, dentro de nós, houvesse uma certeza silenciosa de que deveríamos estar vivendo mais e melhor, contribuindo mais, realizando mais e sim, tendo mais. Só que ninguém nos ensinou o como. Essa dor silenciosa se transforma em dúvida existencial, em comparação com os que aparentemente chegaram lá, e em uma espécie de resignação travestida de humildade. Mas ignorar essa pergunta não a faz desaparecer. O que precisamos é encará-la com coragem e honestidade, entendendo que o desejo por prosperidade não é fútil, é um chamado à responsabilidade, ao crescimento e ao propósito. Porque a verdadeira riqueza começa, antes de tudo, com uma pergunta que exige resposta, não julgamento. Quantas vezes ouvimos que o segredo para vencer na vida é trabalhar duro? Essa máxima, repetida como um mantra, cria a ilusão de que o esforço por si só é garantia de sucesso. Mas a realidade é mais dura e, para muitos, frustrante. Há pessoas que se dedicam incansavelmente, que sacrificam noites, finais de semana, convivência com a família, e ainda assim não conseguem sair do lugar financeiramente. Isso porque esforço, embora necessário, não é suficiente. O problema não está na dedicação, mas na direção. É como remar com força em um barco que está na direção contrária da corrente. Por mais que você se esforce, estará sempre lutando contra o fluxo natural das coisas. A verdade é que prosperidade exige mais do que suor. Exige sabedoria, visão estratégica, fé e princípios corretos orientando cada passo. Napoleon Hill ensina que o pensamento direcionado, o propósito definido e a fé consciente são os pilares da realização. E a própria Bíblia reforça essa lógica. O meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Não é por falta de esforço, é por ausência de direção iluminada. Trabalhar duro é nobre, mas trabalhar com propósito e sabedoria é transformador. A diferença entre quem apenas sobrevive e quem prospera está no quanto esse esforço está alinhado com princípios eternos e estratégias inteligentes. Para muitos, a Bíblia é apenas um livro sagrado de orientação espiritual. Mas o que poucos percebem ou têm coragem de admitir é que ela também está repleta de princípios práticos sobre finanças, riqueza e prosperidade. Isso não é heresia. É revelação. O mesmo texto que ensina sobre fé, amor e salvação também oferece instruções claras sobre administração, investimentos, trabalho produtivo e generosidade. O problema é que, por séculos, uma visão distorcida e religiosa demais afastou as pessoas dessa leitura mais estratégica das Escrituras. Elas foram ensinadas a ver a pobreza como virtude e o dinheiro como ameaça. Mas e se a Bíblia, na verdade, for o maior manual de prosperidade já escrito, escondido à vista de todos? Versículos como honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, Provérbios 3, 9 e 10, mostram que há uma lógica espiritual e prática para a abundância.
O livro de Provérbios, por exemplo, é um verdadeiro guia sobre sabedoria financeira, ética nos negócios e atitudes que atraem crescimento. A Bíblia não é contra a riqueza, ela é contra a avareza, o egoísmo e o mau uso do dinheiro. Quando lida com olhos despertos, ela se torna um mapa claro para alcançar prosperidade com propósito, integridade e conexão divina. Durante séculos, muitas pessoas foram condicionadas a acreditar que buscar prosperidade é algo errado, quase pecaminoso. Uma frase ecoa silenciosamente na mente de milhares: o dinheiro é sujo. Esse mito, repetido sem questionamento, afastou gerações inteiras da abundância que poderiam ter vivido. Mas a verdade precisa ser dita. O dinheiro não é sujo, ele é neutro. O que contamina ou abençoa o dinheiro é a intenção de quem o possui. A confusão começa quando se interpreta mal o que a Bíblia diz. Em 1 Timóteo 6:10 está escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Repare bem, não é o dinheiro, é o amor desordenado por ele quando ele se torna um ídolo, um fim em si mesmo. O dinheiro por si só é uma ferramenta poderosa. Nas mãos certas, ele alimenta, cura, educa, transforma. Foi com recursos que o bom samaritano cuidou do ferido à beira do caminho. Foi com ouro, incenso e mirra que os magos reconheceram o valor do menino Jesus. A ideia de que espiritualidade e prosperidade são opostas é uma distorção criada por mentalidades limitadas. Deus não é um pai que deseja ver seus filhos lutando com escassez. Ele é o Deus da abundância, que quer ver seus filhos prosperando para abençoar o mundo ao redor. Libertar-se desse mito é o primeiro passo para permitir que a prosperidade espiritual e financeira caminhem juntas, com propósito e equilíbrio. Quando pensamos em pessoas ricas na Bíblia, é comum imaginar figuras distantes, quase míticas. Mas a verdade é que esses personagens foram homens reais, com dilemas, escolhas e uma característica em comum: usaram sua riqueza com propósito. Abraão, por exemplo, foi abençoado por Deus com tantas posses que teve que se separar de Ló por falta de espaço para seus rebanhos e servos. Mas sua prosperidade não era apenas material, era espiritual, familiar e missionária. Ele foi chamado para ser pai de multidões e canal de bênçãos para todas as nações. Salomão, o rei mais sábio da história, foi também um dos mais ricos. Sua riqueza era consequência direta de um pedido sábio. Ele não pediu ouro, mas sabedoria para governar com justiça. Como resposta, Deus lhe deu ambos, sabedoria e riquezas incontáveis. Já Jó, mesmo depois de perder tudo, não perdeu a integridade. E por manter a fé em meio ao caos, viu sua fortuna e honra serem restauradas em dobro. Esses exemplos mostram que riqueza e espiritualidade não apenas podem coexistir, elas se fortalecem mutuamente quando guiadas por princípios. Ser milionário na Bíblia não era sinal de ganância, mas de responsabilidade. A prosperidade vinha com um chamado: sustentar, liderar, repartir, transformar. Esses homens eram prósperos por dentro e por fora. E é esse o verdadeiro modelo que deve inspirar nossa jornada hoje. Muitas vezes, ao ler a Bíblia, passamos por versículos que parecem pequenos, mas carregam revelações profundas. Um deles é Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Essa frase, frequentemente ignorada, é uma das declarações mais claras de que a prosperidade divina não é fruto de esforço humano apenas, mas de alinhamento com os princípios espirituais. A riqueza nesse contexto não é um fardo, mas um resultado natural da presença de Deus na jornada. Em Deuteronômio 8:18, encontramos outro versículo-chave. Lembra-te do Senhor teu Deus,
porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Ou seja, a habilidade de prosperar vem do alto, não apenas dos talentos ou do trabalho duro, mas de um empoderamento divino. Em Salmos 112, o justo é descrito como alguém que teme ao Senhor, e sua casa está cheia de bens. Sua riqueza é consequência de sua retidão. Ao contrário da visão distorcida que associa riqueza ao pecado, a Bíblia, em diversos momentos, aponta a abundância como um sinal de favor divino, desde que usada com sabedoria e responsabilidade. A chave está na origem e na intenção. Quando a riqueza nasce da bênção, ela não traz culpa, desgaste nem angústia, mas paz, generosidade e impacto. Esses versículos esquecidos estão ali, à vista de todos, esperando serem ativados por quem decide prosperar com propósito. A verdadeira prosperidade não termina na conta bancária. Ela começa no coração e se revela no impacto que deixamos no mundo. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus nunca condenou a riqueza em si, mas sim o egoísmo e a idolatria que muitas vezes a acompanham. Quando compreendemos que o dinheiro é apenas uma ferramenta e não o objetivo final, passamos a usá-lo como instrumento de transformação. A riqueza ganha um novo sentido quando é colocada a serviço do bem, seja apoiando causas, ajudando pessoas, financiando projetos que promovem justiça, educação e fé. Salomão, o homem mais rico da história bíblica, pediu sabedoria, não ouro, e por isso recebeu ambos. 1 Reis 3. Isso mostra que o coração alinhado ao propósito atrai não apenas recursos, mas também direção para usá-los com sabedoria. Deixar um legado vai muito além de bens materiais. Trata-se de inspirar outros a viverem com propósito, a sonharem grande, a crerem em algo maior. Jesus multiplicou pães e peixes, mas também multiplicou fé, coragem e compaixão. Da mesma forma, somos chamados a usar nossos dons e recursos para multiplicar esperança. Riqueza com propósito é aquela que constrói pontes, ergue vidas e atravessa gerações. É a abundância que abençoa, transforma e deixa marcas eternas. A maioria das pessoas não percebe, mas seu maior bloqueio financeiro não está na falta de oportunidades, e sim na maneira como pensam. A mentalidade de escassez é sorrateira. Ela sussurra que nunca é suficiente, que os ricos são gananciosos, que sonhar alto é perigoso ou até pecado. Essa mentalidade nasce do medo, da comparação e muitas vezes de interpretações distorcidas da fé. Já a mentalidade de abundância é fundamentada na confiança em si mesmo, nos princípios espirituais e na capacidade infinita de Deus. Napoleon Hill ensinava que tudo começa com o pensamento, e a Bíblia confirma isso ao afirmar que assim como o homem pensa, assim ele é. Provérbios 23:7. Quem vive com foco na escassez atrai limitações. Quem vive com foco na abundância cria caminhos. A mentalidade abundante não ignora os problemas, mas acredita que há sempre uma saída, uma solução, uma provisão invisível a caminho. Ela valoriza, agradece, compartilha e cresce. Quando você reprograma sua mente e passa a enxergar possibilidades onde antes via barreiras, tudo muda. A prosperidade começa na alma antes de se manifestar no bolso. E essa mudança interior é o primeiro passo para romper ciclos de limitação e viver a plenitude que já foi prometida. A riqueza verdadeira não nasce do acaso, e sim da intenção clara. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar: a definição de propósito é o ponto de partida de toda realização. Sem uma direção específica, o dinheiro se perde, os esforços se dispersam e a motivação desaparece. A Bíblia reforça essa ideia em Provérbios 29:18. Onde não há visão, o povo perece.
Ter um propósito definido é mais do que querer ser rico, é saber exatamente por quê, para quê e como você deseja prosperar. É quando a mente e o coração entram em alinhamento com um objetivo que transcende o ego e toca o reino de Deus. Pessoas prósperas têm metas claras, prazos definidos e uma causa que as move além do lucro. Quando você diz ao universo e a Deus o que deseja com convicção e propósito, portas se abrem, ideias surgem e os recursos certos começam a fluir. É como se o mundo invisível se organizasse para responder à sua clareza. Sem propósito, a riqueza vira armadilha. Com propósito, ela se torna missão. Se você ainda não definiu com exatidão onde quer chegar financeiramente e o que fará quando chegar lá, está apenas sobrevivendo, não prosperando. A criação de um destino financeiro começa com um exercício deliberado, e um dos maiores ensinamentos de Napoleon Hill é que, para conquistar a verdadeira prosperidade, você precisa primeiro definir claramente o que deseja alcançar. Isso não é um simples desejo, mas uma decisão estratégica. Primeiramente, escreva sua meta de forma específica. Por exemplo, não basta escrever "quero ser rico", seja exato. "Quero atingir um patrimônio de X reais até o ano Y". Hill recomenda que a meta seja acompanhada de um prazo definido, porque sem um prazo, a mente pode procrastinar, desviando-se da ação necessária para alcançar o objetivo. O segundo passo é escrever exatamente o que você fará para alcançar essa meta. Quais ações, compromissos ou mudanças de hábitos você precisará incorporar à sua vida. Ter um plano bem delineado vai ajudar a manter o foco e a disciplina. O terceiro passo, talvez o mais poderoso, é associar sua meta financeira a uma razão emocional forte. Pergunte-se: por que isso é importante para mim? O motivo emocional é o combustível invisível que sustentará sua jornada nos momentos difíceis. A Bíblia também confirma que onde não há propósito, o povo perece. Provérbios 29:18. Portanto, o primeiro passo para escrever seu destino financeiro é ter clareza e definir uma meta que toque sua alma, alinhada a uma ação concreta, com fé de que você vai realizá-la. A partir daí, é questão de aplicar a perseverança e o trabalho constante. Se você já tem esse propósito definido, a vida financeira já começou a se transformar. A fé e a mentalidade têm um papel crucial na construção da prosperidade financeira, pois atuam como a energia invisível que molda os resultados que você obtém. Napoleon Hill descreve a fé como um estado mental que é capaz de transformar nossos desejos mais profundos em realidade concreta. Em sua obra Pense e Enriqueça, Hill ensina que, quando a mente se concentra em uma crença firme na realização de seus objetivos, ela começa a trabalhar de maneiras quase mágicas, atraindo as oportunidades e recursos necessários para atingir essas metas. A fé, no entanto, não é apenas uma crença abstrata, mas uma confiança firme no sucesso, mesmo diante de adversidades. Ela requer uma ação consistente e o esforço de acreditar no que você ainda não pode ver. A Bíblia também enfatiza a importância da fé para a prosperidade, especialmente em passagens como Marcos 11:24, que diz: "Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá." Isso mostra como a fé, juntamente com a ação, pode abrir portas e criar as condições para que a prosperidade aconteça. A mentalidade de abundância, que vê as possibilidades em vez das limitações, alimenta essa fé. A verdadeira mentalidade de prosperidade reconhece que o mundo é vasto e cheio de recursos, e que a abundância está disponível para todos que se preparam para ela com a mentalidade correta. Portanto, a fé e a mentalidade de prosperidade não são apenas um combustível emocional, mas o alicerce sobre o qual você constrói sua jornada financeira.
Sem uma mentalidade de abundância e fé inabalável, as ações, por mais bem intencionadas, podem ser limitadas pela dúvida e pelo medo. A reprogramação mental é uma ferramenta poderosa para transformar a maneira como pensamos sobre a prosperidade. Nossos pensamentos moldam nossa realidade, e as crenças que temos sobre dinheiro, riqueza e abundância determinam em grande parte nossa experiência financeira. Para atrair prosperidade, é fundamental alinhar nosso pensamento com princípios positivos e construtivos. Nesse processo, as afirmações podem ser uma das formas mais eficazes de alterar nossas crenças subconscientes e reprogramar a mente para o sucesso. As afirmações bíblicas são especialmente poderosas, pois não apenas oferecem poder psicológico, mas também se baseiam em princípios espirituais que promovem a abundância. Por exemplo, em Filipenses 4:19 é dito: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus." Essa passagem pode ser transformada em uma afirmação diária como: "Deus suprirá todas as minhas necessidades com abundância e prosperidade." Ao repetir essas palavras com fé, você começa a internalizar a ideia de que a abundância é uma promessa divina, não algo que você precisa lutar sozinho para alcançar. Outra poderosa afirmação bíblica pode ser extraída de Deuteronômio 8:18. "Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riqueza." A frase "Deus me dá força para adquirir riqueza" pode ser repetida diariamente, reforçando a ideia de que a prosperidade é uma bênção divina e que você tem a força necessária para alcançá-la. Além de reforçar as crenças de abundância, essas afirmações ajudam a neutralizar o medo, a dúvida e a mentalidade de escassez que muitas vezes nos impede de alcançar o sucesso financeiro. Ao praticar a reprogramação mental com essas afirmações, você começa a transformar a sua visão sobre o dinheiro, vendo-o não como um obstáculo ou um fardo, mas como uma ferramenta que pode ser usada para cumprir um propósito maior. Com essa mentalidade, a prosperidade não apenas se torna possível, mas inevitável. A persistência é uma das qualidades mais subestimadas quando se trata de alcançar o sucesso financeiro. Muitas vezes, as pessoas desistem no momento em que estão a um passo de alcançar a vitória. A diferença entre os ricos e os quase ricos não está apenas no talento ou na sorte, mas na capacidade de continuar avançando mesmo diante das dificuldades. A Bíblia e histórias de empreendedores bem-sucedidos nos ensinam que a persistência é um dos fatores mais importantes para superar os obstáculos e alcançar a prosperidade. Na Bíblia, encontramos exemplos de pessoas que demonstraram uma perseverança extraordinária. Um exemplo claro é o de Jó, que, apesar de ter perdido tudo o que possuía, família, riqueza e saúde, manteve sua fé e não desistiu. No final, sua perseverança foi recompensada e ele recebeu em dobro tudo o que havia perdido. Jó 42:10. A mensagem é clara. Aqueles que permanecem firmes, mesmo nos tempos mais difíceis, são os que experimentam uma abundância maior no final. Outro exemplo notável é o de Thomas Edison, que enfrentou inúmeras falhas em sua busca para inventar a lâmpada elétrica. Ele foi muitas vezes ridicularizado e até considerado um fracasso, mas sua persistência o levou a revolucionar o mundo. Edison dizia: "Eu não falhei. Eu só encontrei 10.000 maneiras que não funcionam." Sua história nos ensina que cada falha é, na verdade, uma oportunidade de aprender e melhorar, e que a chave para o sucesso está em nunca desistir. Napoleon Hill, em sua obra Pense e Enriqueça, também enfatiza a importância da persistência. Hill afirma que a maior causa do fracasso é a desistência antes do sucesso.
Segundo ele, muitas pessoas falham em seus objetivos financeiros porque desistem após um ou dois obstáculos. A verdadeira riqueza, no entanto, está em continuar, mesmo quando os resultados não são imediatos, e entender que cada passo no caminho é parte do processo de aprendizado e crescimento. Para alcançar a verdadeira prosperidade, é essencial adotar uma mentalidade de perseverança. Isso significa que, mesmo quando as coisas ficam difíceis e os resultados não são imediatos, é necessário continuar em frente, focado na visão de sucesso e prosperidade. A persistência transforma os desafios em lições e mantém você no caminho para alcançar a riqueza que deseja. A busca por sabedoria e orientação é essencial para quem deseja prosperar financeiramente. E uma das fontes mais poderosas dessa sabedoria vem do conselho invisível e dos mentores espirituais. Esses mentores não precisam ser figuras físicas ao nosso lado, mas podem ser ensinamentos e princípios que nos orientam em momentos de decisão e reflexão. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de como o conselho sábio pode mudar destinos. E o mesmo acontece na vida de pessoas que buscaram mentores espirituais ou inspirações para transformar suas finanças e suas vidas. Os mentores espirituais não são necessariamente indivíduos que nos dizem diretamente o que fazer, mas são figuras cujas histórias, ensinamentos e legados oferecem inspiração e direção. A sabedoria que vem dessas fontes vai além do conhecimento técnico sobre finanças e investimentos. Ela nos guia a fazer escolhas alinhadas com nossos valores e com o nosso propósito maior. Na Bíblia, encontramos diversas passagens que enfatizam a importância do conselho sábio. Por exemplo, Provérbios 15:22 diz: "Onde não há conselho, os planos fracassam, mas com a multidão de conselheiros há êxito." Isso nos mostra que, quando buscamos orientação, seja de mentores espirituais, seja de sabedoria ancestral, estamos mais propensos a tomar decisões acertadas e a prosperar. Figuras bíblicas como o rei Salomão são exemplos claros de como o conselho divino e a sabedoria adquirida de fontes espirituais podem resultar em riqueza e prosperidade. Salomão, conhecido por sua sabedoria, pediu a Deus discernimento para governar seu povo e, em troca, recebeu riquezas e honras. A sabedoria que ele buscou foi além da mera riqueza material, focando naquilo que realmente importa para viver com equilíbrio e propósito. Em uma perspectiva mais moderna, muitas pessoas bem-sucedidas buscam inspiração em mentores espirituais, seja em tradições religiosas, filosofia ou mesmo em líderes de pensamento como Napoleon Hill. Hill fala sobre a importância de se conectar com o conselho invisível, ou seja, com a intuição, a sabedoria interior e com aquilo que nos guia para além da mente lógica. Ele acredita que, ao se alinhar com princípios espirituais, uma pessoa é mais capaz de acessar fontes de sabedoria que transcendem as limitações humanas e levam à verdadeira prosperidade. Portanto, ao buscar orientação para a prosperidade financeira, é vital que você também se conecte com o conselho invisível, aquele que vem de fontes espirituais, inspirações profundas e sabedoria eterna. Isso não apenas ajuda a tomar decisões mais acertadas, mas também garante que a riqueza adquirida esteja alinhada com um propósito maior, transformando sua vida e a de outros ao seu redor. A vida financeira e a jornada em direção à prosperidade nem sempre seguem um caminho linear e sem obstáculos. Muitas vezes, antes de experimentarmos a colheita dos frutos do nosso trabalho e esforço, enfrentamos tempestades e momentos de dificuldades que podem nos fazer questionar se estamos no caminho certo. No entanto, essas tempestades são, na verdade, testes essenciais que precedem a manifestação da abundância e da riqueza.
Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de figuras que passaram por períodos de provação antes de atingirem grandes vitórias. Um exemplo claro disso é o próprio Jó, que enfrentou perdas devastadoras, sofrimento físico e emocional, mas manteve sua fé e perseverou. No final de sua jornada, Jó foi recompensado com ainda mais riqueza e prosperidade do que antes. Esse exemplo nos ensina que, em momentos de dificuldade, é fundamental manter a fé e a confiança no processo, sabendo que os testes são necessários para fortalecer nossa resiliência e nos preparar para o que está por vir. Napoleon Hill, em seus escritos sobre sucesso, também enfatiza que, antes da riqueza, muitas pessoas enfrentam desafios aparentemente intransponíveis. Ele nos ensina que o sucesso é forjado no fogo das dificuldades e que aqueles que persistem, mesmo quando tudo parece estar contra eles, são os que finalmente experimentam a recompensa. Hill acredita que a chave para superar essas tempestades é a persistência, a fé e o desejo ardente de alcançar o sucesso. Esses testes podem assumir diferentes formas em nossas vidas: crises financeiras, perdas pessoais, desafios no trabalho ou mesmo dificuldades internas, como a falta de confiança ou a dúvida. No entanto, cada um desses momentos oferece uma oportunidade para crescer, aprender e nos tornar mais fortes. Eles nos ensinam a importância da paciência, da adaptação e da visão de longo prazo. Ao passar por esses testes, lembre-se de que a tempestade não é o fim, mas uma parte do processo. Em vez de se desesperar, tente olhar para cada dificuldade como uma oportunidade de aprendizado. Com o tempo, a colheita virá, e você será mais forte, mais sábio e mais preparado para aproveitar as oportunidades que surgirem. Se este ensinamento tocou sua vida de alguma forma, compartilhe nos comentários como ele impactou sua jornada. E, se você conhece alguém que está enfrentando dificuldades financeiras ou de vida, compartilhe este conteúdo com ele. Juntos, podemos fortalecer uns aos outros e criar uma rede de apoio que nos leva à verdadeira prosperidade.